Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao módulo 2 do nosso curso de precificação de projetos. Nesse módulo, nós vamos entender a diferença entre produção e produtividade e vamos perceber como organização do tempo e a organização das atividades no seu escritório podem impactar o preço que você vai cobrar pelos seus projetos. Antes de saber qual é o preço do seu serviço, você precisa conhecer a capacidade produtiva do seu escritório, ou seja, o quanto você é capaz de produzir em projetos por mês. Essa capacidade produtiva vai variar com o tamanho da sua equipe, a complexidade dos projetos que são desenvolvidos no escritório, a capacidade técnica de cada componente da sua turma de colaboradores e a capacidade de gestão dos responsáveis pela organização do escritório. Nós falamos, quando a gente está falando de capacidade produtiva, em um conceito que se chama fator de produtividade. O fator de produtividade é a relação entre o trabalho que foi planejado e o trabalho que foi efetivamente executado. Colocando isso numa fórmula matemática, eu tenho o seguinte: FP é o trabalho efetivo, ou seja, o que foi feito, dividido pelo trabalho planejado, ou seja, o que deveria ter sido feito. Por que é importante a gente ter noção do que é o fator de produtividade e conhecer o fator de produtividade do nosso escritório? Porque esse fator de produtividade é o que vai definir o que realmente eu produzo no mês, que é o que eu vou realmente conseguir entregar para o meu cliente e ter a contrapartida financeira que o meu escritório precisa para continuar honrando com os seus compromissos. Quando a gente fala em arquitetura, engenharia e design, é muito fácil os profissionais trabalharem muitas horas por dia e acabarem produzindo pouco, porque o nosso trabalho está normalmente atrelado a uma série de relações e tarefas secundárias que precisam ser feitas ao longo do dia que desviam o nosso foco daquilo que é o nosso objetivo principal, que é entregar o projeto para o cliente. Para a gente entender isso melhor, vamos avaliar a rotina desse nosso amigo aí que foi eleito para dar um exemplo para a gente no nosso curso. Esse senhor aí é um arquiteto ou um engenheiro, tanto faz, e ele tem uma rotina aí de segunda a sexta-feira no escritório em que ele trabalha. Ele tem um horário definido aí das 8 às 17 horas. Então, vamos analisar uma rotina de um dia típico desse profissional no escritório onde ele trabalha. Usualmente, ele chega no escritório às 8 horas, que é o horário que é marcado para iniciar o expediente dele. Como todo mundo, ele vai chegar no escritório, vai bater o ponto, vai dar bom dia para a turma, eventualmente vai fazer algum comentário sobre o jogo de futebol do dia anterior, ou um capítulo específico de um seriado que ele viu, enfim, vai ter uma interação inicial com os colegas de trabalho e vai acabar ligando o computador dele de fato para trabalhar lá pelas 8h15 da manhã. Então, às 8h15 da manhã, ele foi lá e ligou o computador. O computador demorou mais ou menos 5 minutos para iniciar e às 8h20 estava pronto para começar a trabalhar. Mas o que ele foi fazer? Ele foi checar a caixa de e-mails para ver se tinha alguma pendência de projetos, se tinha alguma solicitação de cliente, enfim, uma coisa que é rotineira aí. Eu acredito que a maior parte de vocês que estão fazendo o curso conosco deve fazer isso também. Cheguei no meu escritório de manhã, eu vou checar se tem algum e-mail, alguma coisa urgente para eu resolver antes de começar a mexer nos projetos. Ele ficou checando a caixa de e-mails dele até mais ou menos 8h50 da manhã, então ele ficou aí mais ou menos uma meia hora respondendo e-mail e lendo e-mails que chegaram para ele. Um cliente telefonou para poder tirar uma dúvida do projeto e ele foi atender esse cliente no telefone. Às 9 horas da manhã, ele abriu o projeto que ele deveria entregar para o cliente para trabalhar. Então veja só, ele chegou no escritório às 8 e às 9 da manhã é que ele está abrindo o arquivo que contém o projeto para ele iniciar o trabalho nesse arquivo.
Ele vai trabalhar aí nesse projeto até por volta das 10h30. Às 10h30 ele já estava com fome, tinha tomado café da manhã cedo, ele parou um pouquinho para dar uma relaxada e tomar um cafezinho. Esse cafezinho, conversa vai, conversa vem, 11 da manhã ele retornou para a mesa dele e retornou para o projeto. E aí ele trabalhou nesse projeto até o meio-dia, quando ele saiu para almoçar, que ninguém é de ferro de fato. Esse cara, ele fez 1 hora de almoço, então às 13 horas ele estava de volta para o escritório. Ele chegou no escritório às 13 horas, conversou um pouquinho com a turma ali, às vezes escovou os dentes, alguma coisa do gênero. Quando era 13h10, ele pegou de novo o projeto para poder trabalhar. E trabalhou nesse projeto até às 15h10, quando o chefe dele pediu uma reunião interna com a equipe para poder avaliar exatamente como estavam as etapas de desenvolvimento dos projetos do escritório. Ele ficou nessa reunião com a equipe até às 16 horas e já saiu da reunião para ir na copinha e fazer um lanche, porque ele já tinha almoçado ao meio-dia, já estava com fome, então ele foi lá fazer um lanchinho que ele levou para a parte da tarde. Esse lanche dele durou cerca de 15 minutos e às 16h15 ele retornou para trabalhar no projeto. Ele vai trabalhar nesse projeto até às 16h45. Lembrem-se que o horário de trabalho dele é até às 17 horas. Então, às 16h45, ele parou mais uma vez o desenvolvimento do projeto para checar a caixa de e-mails, o que eventualmente chegou durante o dia aí, para que ele possa responder o que tiver que ser respondido ainda nesse dia de trabalho dele. Ficou 15 minutos checando a caixa de e-mails dele e às 17 horas ele bateu o ponto lá, finalizando o dia de serviço e saiu do escritório. Então vejam bem, o nosso amigo arquiteto ou engenheiro aí do nosso exemplo, ele trabalhou 8 horas durante o dia, que foram as 8 horas que estavam programadas para ele estar no escritório fazendo projeto. Mas vamos avaliar dessas 8 horas em que ele esteve no escritório, quantas horas ele estava efetivamente desenvolvendo o projeto que ele precisava entregar para o cliente. Então, olha só, no período da manhã, ele trabalhou 1h30 nesse projeto, que foi mais ou menos aí de 9 às 10h30, ele parou para tomar um cafezinho, depois de 11 até o meio-dia, ele voltou para o projeto e saiu para almoçar. Então, na verdade, ele ficou 2h30 aí no período da manhã trabalhando com esse projeto. Ele almoçou, voltou do almoço e trabalhou mais 2 horas seguidas no projeto até que o chefe dele o chamou para reunião interna com a equipe. Essa reunião interna ele já emendou com o lanche, foi voltar para o projeto já às 4h15 da tarde, parou às 4:45 para checar a caixa de e-mails, então ele trabalhou mais 30 minutos aí no projeto antes de ir embora. Então, ao longo de um dia inteiro de serviço dele no escritório, ele trabalhou, na verdade, 5 horas no projeto que ele precisa entregar. Então, a produção efetiva dele, ao longo de um dia de 8 horas de trabalho, foi de 5 horas. Sendo que ele ficou no escritório, ele trabalhou 8 horas do dia. Só que dessas 8 horas, o que ele estava gastando tempo desenvolvendo um serviço que ia dar retorno financeiro para o escritório? 5 horas. Então equivale a eu dizer que o fator de produção, o fator de produtividade desse funcionário ao longo desse dia foi de 5 para 8 horas, algo em torno de 0,62, mais ou menos 63% de produtividade. Aí você pode falar comigo assim, mas as outras coisas que ele fez ao longo do dia, ele estava resolvendo problemas do escritório. Ele checou o e-mail, ele respondeu o e-mail do cliente, ele atendeu um cliente no telefone, ele participou de uma reunião com a equipe. Sim, eu não estou querendo dizer que as outras 3 horas que ele ficou lá, ele ficou à toa e enrolando para não trabalhar. Só que o que os gestores, o que você tem que ter na cabeça quando você vai calcular a produtividade do seu escritório e da sua equipe é o seguinte: o seu escritório só recebe dinheiro
quando ele entrega projeto. Você não recebe dinheiro para responder e-mails, você não recebe dinheiro para atender o telefone, você não recebe dinheiro para poder fazer reuniões internas e menos ainda você recebe dinheiro para tomar café e lanchar ao longo do seu dia. Perceba, eu não estou dizendo que todas essas coisas não são importantes, mas o que eu estou querendo te mostrar é que durante 8 horas de trabalho, apenas 60% desse tempo está gerando retorno financeiro para o escritório. Isso tem um impacto enorme no seu faturamento no final do mês. Uma parcela significativa da sua força de trabalho se perde ao longo do dia em atividades que não estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento do seu produto. Então, se quando você calculou o preço desse projeto, você dimensionou a quantidade de horas que seriam gastas para poder desenvolver esse projeto, você tem que considerar que o dimensionamento das horas que você vai fazer tem que ser 40% maior. Por quê? Só 60% do dia desse funcionário está sendo efetivamente empregado ao desenvolvimento do projeto que você vai entregar para o seu cliente. E perceba que na análise que nós fizemos aí, nós não consideramos aquele tempo que o funcionário ficou no WhatsApp, aquele tempo que ele ficou olhando redes sociais, Instagram, Facebook, uma ligação pessoal que ele eventualmente recebeu durante o horário de trabalho e precisou atender. Então essas outras distrações, elas prejudicam mais ainda o fator de produtividade do seu escritório. Um estudo do economista estadunidense Scott Wallstein mostrou que para cada hora que você gasta navegando nas redes sociais, 16 minutos de trabalho são perdidos. Ao final de um dia, nós estamos falando de 6 horas e meia a menos, e ao final de um mês, são 8 dias a menos de trabalho. Se nós formos considerar que um mês que não tenha feriados tem 22 dias úteis, nós estamos falando que você ou que os seus funcionários estão trabalhando apenas 2/3 do que aquilo que eles estão recebendo para trabalhar. E isso tem um impacto muito forte em como que o seu escritório vai desenvolver o seu aspecto financeiro, no lucro, nos custos, no fluxo de caixa. Então é importantíssimo que nós conheçamos a fundo a produtividade do nosso escritório. E como que eu consigo medir a produtividade do meu escritório? Para eu fazer isso, existem ferramentas. De maneira geral, o que eu preciso fazer é o seguinte: anotar o tempo gasto para realizar cada atividade do seu dia. É muito importante que essa anotação seja muito detalhista, que ela realmente seja honesta, mesmo quando você estiver fazendo aquelas atividades que não tem nada a ver com o seu escritório. Então, se você voltou do almoço e ficou meia hora navegando no Facebook, respondendo o WhatsApp ou vendo foto no Instagram, coloque isso lá no seu diário. Fiquei meia hora nas redes sociais. Peça que os seus colaboradores façam a mesma coisa. Não venda essa ideia como uma ideia de fiscalização ou de cobrança. Pelo contrário, você está fazendo isso para entender onde está sendo empregada cada hora do seu dia de trabalho, para que você possa otimizar ao máximo aqueles períodos em que você e seus colaboradores estão efetivamente trabalhando nos projetos. Ninguém aqui está querendo que você e os seus funcionários sejam robôs que entrem no escritório às 8 da manhã, liguem o computador e trabalhem incessantemente até a hora do almoço, voltem do almoço, liguem o computador e trabalhem incessantemente até a hora de ir embora. Isso também é antiprodutivo. Você precisa, ao longo do dia, ter as suas pausas de descanso, você precisa mudar o foco da sua cabeça para que você seja produtivo naquilo que você tem que fazer. Não é problema você ter essas pausas, não é problema você ter essas quebras durante o seu dia.
O que você precisa fazer é saber quanto do seu dia que é gasto nas pausas e nas quebras e quanto do seu dia que é gasto fazendo projeto. Porque você vai calcular o preço do seu projeto levando em conta o seu fator de produtividade. E quanto mais baixo for o seu fator de produtividade, mais caro será o seu preço. Porque significa que você vai gastar mais tempo em dias para desenvolver a mesma atividade, já que menos horas do seu dia são focadas naquela atividade. Existem ferramentas online que podem te ajudar a administrar o tempo do seu escritório. Na maior parte dos casos, no entanto, você consegue fazer isso com uma simples planilha do Excel. Uma planilha onde você consiga marcar a hora que você começou a trabalhar no projeto e a hora que você parou. É um processo minucioso, é um processo chato, mas que você não precisa fazer ele a vida inteira também. Se você está implementando agora no seu escritório as técnicas de precificação e gestão de recursos, você vai fazer um controle aí do seu tempo no escritório durante cerca de 30 a 60 dias. Durante esse período você já vai ter uma amostragem, você vai ver que não varia tanto de um dia para o outro a quantidade de tempo que você fica focado no projeto e a quantidade de tempo que você está fazendo outras atividades. E aí você já consegue calcular o seu fator de produtividade e não precisa mais desse controle minucioso, porque você já chegou no númerozinho mágico pelo qual você vai multiplicar as suas horas trabalhadas para saber o quanto você efetivamente produz no seu escritório. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar o exemplo de um escritório fictício aí, o escritório Arquechique. O escritório Arquechique tem uma equipe composta por 2 arquitetos mais um estagiário. Esse pessoal trabalha 8 horas por dia, essa é a carga horária diária de serviço deles. E eles trabalham 22 dias por mês, ou seja, eles trabalham de segunda a sexta-feira. Então, naquele mês que não tem feriado, que não tem nenhum tipo de interrupção no serviço, eles vão trabalhar 22 dias no mês. Se a gente fizer uma multiplicação direta do número de horas por dia, nós vamos ter 2 arquitetos trabalhando 8 horas por dia, vezes 22 dias, 352 horas no mês, e o estagiário, que trabalha meio horário, na verdade, trabalha 88 horas por mês. Então, a equipe Arquechique, no final de um mês, trabalha 440 horas. Mas, como nós vimos nos exemplos que nós mostramos até aqui, essas 440 horas não são efetivamente gastas produzindo projeto. Nós vamos ter reuniões, nós vamos ter visitas à obra, nós vamos ter atendimento de telefone, nós vamos ter um período que eles vão estar respondendo e-mail. Então, o controle da produtividade do escritório Arquechique mostrou que eles têm um fator de produtividade de 60%, ou seja, o aproveitamento do dia trabalhado deles é de 60%. Então, em um final de mês, eu tenho uma produtividade mensal de 440 horas, que é o tempo que eles estão no escritório, vezes 60%, que vai me dar aí 264 horas efetivas de trabalho em projeto no escritório Arquechique no final de cada mês. E o seu escritório? Qual é o seu fator de produtividade? Nós vamos deixar esse exercício para você fazer aí agora. Calcule a capacidade produtiva do seu escritório. Num primeiro momento, para efeito do nosso curso aqui, você pode fazer mais ou menos de cabeça. Você deve ter uma noção, por exemplo, de como que é a sua rotina do seu escritório. Então você sabe mais ou menos que horas que você chega, que horas que você começa a trabalhar, quanto tempo que você gasta, às vezes, resolvendo cada pepino do seu escritório. Então, para efeito do nosso curso, faça aí uma estimativa de cabeça da sua capacidade produtiva, porque nós vamos precisar dela para compor o nosso preço aí no próximo módulo do nosso curso. Mas fica a sugestão, faça um controle fino do seu dia no seu escritório. Mantenha um caderninho do seu lado e a cada parada para atender um telefone, a cada parada para responder um e-mail ou uma mensagem do WhatsApp, anote ali no seu caderninho quantos minutos ou quantas horas você ficou resolvendo essa questão que não é
produção de projeto. Pode ser que você vá se surpreender no final de 1 mês ou 2 meses de controle com a quantidade de tempo que você gasta em atividades que não tem nada a ver nem com a manutenção do seu escritório.